Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Dia de Campo na TV. E obedecendo às normas de distanciamento social agora, no período de quarentena, eu estou apresentando o programa aqui direto da minha casa. Mas como a pesquisa e a produção rural não podem parar, a Embrapa também segue firme trabalhando. E um dos temas que nós vamos abordar hoje no programa é a resistência das plantas daninhas em relação aos herbicidas. A gente vai bater esse papo com o pessoal da Embrapa Milho e Sorgo lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. E agora no quadro Repórter em Campo, você vai ver como o conforto animal produzido pelo sombreamento no pasto no sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta pode aumentar a produção de leite e até de embriões por vacas gir leiteiro no cerrado. Confira! Há alguns anos, plantar árvores em áreas de pastagem poderia ser considerado uma ideia fora de propósito. Hoje, essa integração se mostra cada vez mais uma alternativa sustentável de produção agrícola. A adoção da tecnologia Integração Lavoura Pecuária Floresta em seus diferentes arranjos cresce no Brasil em torno de 10% ao ano. Estamos vivendo uma revolução em curso no campo. Um dos benefícios do componente florestal no sistema ILPF, além da utilização da madeira para diversos fins, é oferecer conforto térmico aos animais devido à sombra proporcionada pelas árvores. De acordo com os estudos conduzidos pela Embrapa, essa arborização produz impactos positivos ligados à produtividade de leite e também à qualidade da forragem. A presença de árvores no sistema de produção de leite a pasto tem um impacto muito importante. No nosso estudo na Embrapa, identificamos que com vacas de leiteiro a gente aumenta a quantidade de leite em 22% durante 33 meses de avaliação e aumenta também o teor de extrato seco desengordurado, de 4% a 6%. Isso quando a gente compara com vacas a pleno sol. Então esse resultado pode ser atribuído ao efeito da presença de sombra e, consequentemente, do conforto térmico na área, melhorando a rentabilidade para o produtor com a quantidade de leite e possibilitando a remuneração dos sólidos totais pelo laticínio. A gente identificou que a qualidade da forragem melhora no sistema sombreado. O teor de proteína bruta aumentou em 31%. Isso principalmente devido à maior ciclagem de nutrientes, inclusive o nitrogênio, e maior degradação da matéria orgânica. Além disso, melhorou também a digestibilidade in vitro da matéria seca em 6%. Nosso estudo iniciou com 267 árvores por hectare. E na busca de melhor equilíbrio dos componentes do sistema integrado, realizamos o desbaste de metade das árvores no segundo ano. Então, foi observado que nas condições desse experimento, a densidade de 130 árvores por hectare apresentou produção de massa de forragem equivalente à área do pleno sol. No período mais quente do ano, a presença da sombra também favorece o desempenho reprodutivo dos animais. De acordo com os estudos, vacas que pastejam em ambientes sombreados produzem maior número de células germinativas femininas e de embriões. Nós verificamos que mesmo vacas da raça Gir, que são zebuínos conhecidamente mais tolerantes ao calor que animais europeus, também se beneficiaram do conforto térmico produzido pela sombra da Integração Lavoura Pecuária Floresta. Esses animais produziram 15% a mais de folículos na superfície de seus ovários e, consequentemente, 1,8 vezes mais ovócitos foram recuperados pela aspiração folicular. E no final, nós obtivemos 4 vezes mais embriões pela técnica de produção in vitro no laboratório, quando comparados com animais que estavam expostos diretamente ao sol. Este ambiente específico provocou uma diminuição na temperatura superficial dos animais, gerando conforto térmico e, consequentemente, melhoria nos índices de reprodução dessas vacas em relação aos animais que estavam diretamente expostos ao sol. Os estudos também registraram efeitos positivos na fisiologia das vacas quando elas podem contar no campo com a presença das árvores. A presença de árvores também melhora o comportamento ingestivo e a fisiologia das vacas leiteiras. A temperatura da superfície corporal diminui de 2 a 5% em vacas que estão sob sombra.
e o tempo de ruminação das vacas sob sombra aumenta em 32%. Isso é uma resposta que indica o maior bem-estar desses animais e, consequentemente, maior conforto térmico do ambiente sombreado. Então, com o nosso estudo sobre produtividade e conforto térmico, que foi realizado no Centro de Tecnologia do Zebu Leiteiro da Embrapa Cerrados, a gente identificou que o uso do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta com vacas zebuínas leiteiras pode ser recomendado porque melhora a qualidade do pasto e o valor nutritivo da forragem, aumenta a produção de leite, de embriões produzidos, melhora a qualidade do leite, como também melhora parâmetros fisiológicos e comportamentais das vacas. Isso traduz para as vacas maior conforto térmico e bem-estar animal e para o produtor maior rentabilidade financeira, tanto com a quantidade a mais de leite e a qualidade desse leite que pode ser remunerado pelo laticínio, sem contar a presença das árvores e que isso traduz em madeira e maior renda para o sistema. O uso de herbicidas sem o manejo adequado pode ocasionar o surgimento de plantas daninhas resistentes. Você vai aprender agora na primeira reportagem como fazer o manejo adequado dessas plantas. Estima-se aproximadamente 20 milhões de hectares de áreas agricultáveis com a presença de plantas daninhas, o que representa atualmente 1/4 de toda a área cultivada com grãos no Brasil. Este cenário compromete a eficiência produtiva e os gastos com o manejo. Conheça os tipos de resistência que estão sendo selecionados com o uso de herbicidas e como é caracterizada a resistência das plantas daninhas no campo. Hoje nós vamos estar falando sobre resistência de plantas daninhas, que é um grande problema a nível nacional. Nós já estamos com 29 espécies identificadas, sendo que dessas espécies nós temos 3 tipos de resistência: a resistência cruzada, resistência múltipla e resistência simples. O que mais nos preocupa hoje é a resistência múltipla, que é a resistência de determinadas espécies de plantas daninhas a diferentes modos de ação, mecanismos de ação de herbicidas. Ou seja, resistente a glifosato, por exemplo, resistente a algum graminicida. E isso tem dificultado o produtor na hora do manejo, e tem já estimativa de perda de produção em termos de custo em torno de 9 bilhões de reais somente na cultura da soja. A Embrapa atua no controle da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Saiba um pouco mais sobre as tecnologias que podem ser utilizadas. A Embrapa vem atuando no manejo de resistência de plantas daninhas com vários projetos. Dentre eles, nós temos o monitoramento da resistência, analisando a disseminação dessas plantas a nível Brasil. Com esses trabalhos, nós temos detectados os melhores manejos, tanto na área química como no sistema de produção, para que o produtor tenha uma melhor eficiência e produtividade da sua lavoura. Veja agora quais mecanismos de ações a Embrapa está trabalhando para identificar a resistência das plantas daninhas a herbicidas. Uma vez que o produtor suspeita que ocorra a resistência de plantas daninhas em sua área, essa semente ela é coletada, esse ponto de coleta é georreferenciado e a semente é trazida para a casa de vegetação, onde a gente realiza um screening inicial. A semente, após passar esse screening inicial, havendo a suspeita de resistência, a planta ela é separada para a produção de semente e posteriormente a gente realizar a análise que a gente chama de DL e GR50. A DL50 é a dose letal que vai ocasionar a morte de 50% dos biótipos e a GR50 é a dose que vai ocasionar 50% a redução da massa seca. Esses parâmetros são utilizados para a gente calcular o fator de resistência. Uma vez calculado essa DL e essa GR50 do biótipo com suspeita de resistência, essa informação ela é validada através da confirmação do caso de resistência. Atualmente nós realizamos o monitoramento de resistência para os 5 principais mecanismos de ação de herbicidas utilizados na cultura de grãos e fibras do Brasil. A partir do momento da confirmação dessa resistência, é realizada a confecção de mapas que mostram a distribuição das plantas daninhas para cada um desses mecanismos de ação no Brasil. Aqui nós temos casos
de plantas daninhas suspeitas de resistência no Brasil em diferentes partes. As plantas mortas indicam que são suscetíveis ao herbicida, não se tratava de um caso de resistência. Já as plantas verdes indicam que possivelmente pode vir a se tratar de um biótipo resistente a herbicida. Este mapa mostra o total de pontos analisados no Brasil em 2018 e 2019. Cada ponto representa uma planta daninha que foi analisada, amarelas em 2019 e verdes em 2018. No total, foram aproximadamente 1.500 pontos analisados pelo grupo de herbologia da Embrapa. Já este segundo mapa mostra os municípios onde foram identificados biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas, que estão coloridos de vermelho. O mapa demonstra que a resistência de plantas daninhas se encontra nas principais regiões produtoras de grãos e fibras do Brasil. Nós vamos aprender agora como usar métodos de manejo para controlar essas plantas em diversas culturas. Acompanhe na nossa segunda reportagem. As estratégias de manejo integrado de plantas daninhas resistentes a herbicidas incluem o manejo preventivo, cultural, mecânico e químico. A integração de diferentes métodos de controle vai diminuir a pressão de seleção de biótipos de plantas daninhas resistentes. Estas estratégias são passíveis de serem utilizadas em diversas culturas. O método mais eficaz do manejo de resistência de plantas daninhas é o manejo integrado. O manejo integrado visa a utilização de vários métodos, dentre eles o preventivo. Nesse preventivo é tentar evitar de uma nova entrada de incidência de plantas não presentes na área, através de limpeza de máquinas de plantio, colheitas, é o uso da cobertura de solo, com o plantio direto, e principalmente a rotação de modos de mecanismo de ação. Ou seja, é você trabalhar mais inteligente o uso do produto químico, de forma que não há uma seleção da resistência. Ou seja, trabalhamos com glifosato em um determinado momento, vamos mudar o mecanismo de ação na cultura de sucessão ou rotação, para que a resistência não seja selecionada de forma mais rápida. Uma coisa importante quando o produtor usa o controle químico é prestar atenção no estágio da aplicação da planta daninha. Nesse caso aqui nós vemos o capim amargoso em estágio totalmente avançado. Então é extremamente difícil de controle, além de ser uma planta resistente. Se o produtor começa a trabalhar na planta com os estágios mais adequados, ele vai gastar menos herbicida e vai ter um efeito muito melhor. Então, o cuidado na tecnologia de aplicação, no volume de aplicação, estágio de aplicação, é extremamente importante para o manejo de planta daninha, principalmente as resistentes a herbicida. Sistemas como o plantio direto e a integração lavoura, pecuária e floresta contribuem para o manejo das plantas daninhas resistentes. Entre as estratégias de manejo de plantas daninhas, o controle cultural é uma estratégia eficiente e que pode reduzir custos e também proporcionar uma otimização de recursos naturais na propriedade. O uso de plantas de cobertura que proporcionem uma alta quantidade de massa sobre o solo e que permaneçam durante o maior período de tempo possível, elas diminuem a incidência da radiação solar na superfície do solo e também diminui a temperatura do solo. Com isso, algumas espécies, principalmente as fotoblásticas positivas, não conseguem germinar e, consequentemente, emergir e se estabelecer no campo. Dois pontos nós gostaríamos de chamar a atenção dos produtores. A premissa básica do sistema plantio direto é que não haja revolvimento do solo, que tenha cobertura do solo permanente o maior período de tempo possível, e o terceiro ponto é a rotação de culturas. Nesse quesito, a sucessão soja-milho, embora seja um facilitador para o agricultor por só estar utilizando um princípio ativo no manejo de plantas daninhas, tem proporcionado a emergência, o estabelecimento e, consequentemente, o aumento de plantas daninhas resistentes. Em muitas regiões do país, isso já está visivelmente acontecendo. O segundo ponto é para aqueles produtores que adotam as espécies forrageiras para serem utilizadas pelos animais no período de outono-primavera. Nesse caso, é importante que o produtor adote a altura de manejo correta para a espécie forrageira,
porque uma vez que os animais são retirados da área, o que sobra de forragem vai ser a palha que vai trazer esses benefícios que nós comentamos no início. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais? Então entre em contato com a Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais. O telefone é código de área 31 3027 1100 e pela internet no embrapa.br/milho e sorgo. E agora você vai conhecer o produtor rural Roberto Granja Ferreira, lá do Rio de Janeiro, que conseguiu aumentar o seu lucro adotando o sistema de produção sustentável de tomate desenvolvido pela Embrapa, o Tomatec. Confira! Eu sou Roberto Ferreira, sou um dos produtores enganjados no Tomatec. Fico situado no município de São Sebastião do Alto, estado do Rio de Janeiro. Em 2014, entrou uma parceria mais forte, Syngenta e Embrapa, uma quantidade de produtores que faz parte do projeto. E alavancamos isso de uma forma que hoje existe um interesse para o rede de mercado, pagando um valor maior por estar recebendo um tomate de valor agregado mais alto e um tomate de forma enganjada, um sistema sustentável. O estado do Rio não tinha uma estufa a nível de qualidade de muda que a gente conheceu no estado de São Paulo. Tudo isso fez com que a gente conseguisse fazer investimento e trazer essa tecnologia de muda de qualidade para o estado do Rio de Janeiro, tanto muda de pé franco, tanto mudas enxertadas. Tem uma honra muito grande poder participar do sistema Tomatec, acompanhado com agrônomos, que faz parte do MIP. Em cima disso, usamos sim produto agroquímico, mas de forma consciente e correta. E o Dia de Campo na TV vai ficando por aqui. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Muito obrigado pela sua companhia e muita saúde a todos. Até a próxima. Tchau!